Olá a todos e todas. Eu me chamo Saulo, sou psicólogo, professor da PUC e também sou coordenador do SEAP. O SEAP é o Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná e nós desenvolvemos ações de suporte à aprendizagem, saúde psíquica e inclusão dos nossos estudantes. Estamos agora no período de quarentena, onde que as atividades presenciais foram suspensas, mas assim como toda a PUC, a gente segue trabalhando na modalidade remota. O SEAP continua com os atendimentos, com os espaços de acolhida, com as rodas de conversa, com as campanhas. E para pensar um pouco esse momento que a gente está vivendo, a gente planejou essa atividade para conversar um pouco sobre a questão da saúde mental nesse período. A gente está vivendo um período de distanciamento social, de incerteza em relação ao futuro, de ansiedade, de crise, de adoecimento físico, e acho que é bem importante a gente também falar e refletir um pouco sobre os cuidados e a nossa saúde psíquica. A proposta nossa é justamente trocar experiências, conversar, ouvir um pouco de profissionais, de pessoas que estão trabalhando com o tema, e a gente espera que seja bem proveitoso para todos nós. Para essa atividade, a gente está contando com duas pessoas que vão compartilhar um pouco a experiência com a gente. A primeira delas é a Pâmela Camargo. A Pâmela ela é psicóloga pela PUC Paraná, ela atua como psicóloga clínica e também é psicóloga da equipe do SEAP. Pâmela, muito obrigado. Imagina, Saulo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, Pâmela. E também queria chamar e apresentar o Renato Seuleman Franco. Ele é médico psiquiatra, ele é professor da PUC, psiquiatra da Prefeitura Municipal de Curitiba e coordena a residência médica em psiquiatria. Renato, muito obrigado. Obrigado a você, Saulo. É um prazer contribuir com o SEAP. Eu acho que o trabalho de vocês é essencial para a PUC do Paraná e é um prazer poder contribuir com a equipe. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pâmela. Obrigado, Renato. Eu vou direcionando algumas perguntas, mas acho que a ideia é ser bem um bate-papo, uma roda de conversa entre a gente. Acho que a primeira pergunta, né, acho que eu vou, talvez a Pâmela pode começar a responder para a gente, mas depois eu já passo para o Renato. Pâmela, como é que está a rotina de você nesse período de quarentena? Você está em quarentena? Como é que você está lidando com esse período? O que mudou na sua rotina hoje? Então, Saulo, tô na quarentena, tô seguindo as recomendações à risca, né? Saindo de casa só quando realmente, estritamente necessário. A minha rotina de trabalho, o que mudou é que agora a gente faz os atendimentos remotamente, faço os atendimentos online, mas a gente está em home office, então eu estou em casa, trabalhando em casa, fazendo os meus atendimentos, fazendo as atividades do SEAP remotamente e tentando, na medida do possível, manter uma rotina. Então, os meus horários continuam os mesmos, as atividades, o que mudou foi a forma de fazê-las, né? Mas as atividades continuam aí e, obviamente, a gente tentando se ajustar, tentando se adaptar, né, nesse período novo para todo mundo. Obrigado, Pâmela. Renato, como é que está a sua rotina aí? Acho que você tem filhos, como é que está essa dinâmica? É, aqui está sendo também tá mantendo ao máximo o distanciamento social, né? E tanto eu como a minha esposa, os dois médicos. E a nossa rotina tá bem diferente da rotina há um tempo atrás, né? Por conta da dinâmica do cuidado com o pequeno, né? Com o Matias. E criança de 2 anos demanda bastante atenção, carinho, afeto. Ele conseguiu ficar 15 dias sem nem botar o pé para fora de casa. Tá? Eu acho que a gente está tendo sucesso em relação a isso. Mas é uma dinâmica que eu posso dizer que está exaustiva de trabalho, né? Por conta do cuidado, né? Eu acho que é 24 horas por dia, quer ficar com os dois o tempo todo. E para nós que somos professores, né, a adaptação à plataforma digital é também um momento de aprendizagem, então tem um lado positivo, que a gente está aprendendo a usar bastante recursos de educação à distância, mas demora mais tempo, né, uma preparação de aula de
4, 5 horas, dobra, né, quando a gente prepara isso digital. Então, e eu tô de quarentena também porque eu peguei a minha gripe logo no começo da quarentena e amanhã eu volto lá para a prefeitura. Mas a rotina de trabalho tá exaustiva. Mas eu estou tentando manter a rotina, manter horário para acordar, horário para dormir, mas o horário para dormir nem sempre é possível. Renato, você fala de uma coisa que daqui a pouco a gente vai conversar mais, que realmente parece que a carga de trabalho para muitos de nós tem aumentado, né? Com certeza. Uhum. Renato, eu queria direcionar uma primeira pergunta para você, é, dos atendimentos que talvez você esteja fazendo, do que você tem acompanhado nas comunidades de discussão da psiquiatria e ambiente de saúde. Podemos falar em um maior adoecimento psíquico nesse momento? A gente pode dizer que a gente já tem sentido um agravamento de quadros ou desencadeamento? A gente tem percebido que a gente está sofrendo mais nesse período? Sim, sim. Sendo bem objetivo para a tua resposta, sim. A gente sabe que o estresse é um dos principais fatores desencadeantes de transtornos mentais. Então, a gente está num momento de estresse, num momento de sofrimento psíquico, e com certeza isso aumenta a prevalência, aumenta a ocorrência de transtornos, né? Em especial os transtornos mais ligados à ansiedade, eles vão ter um incremento muito maior, e então, mas em geral a gente tem sim um aumento dos transtornos. O que a gente tem visto é as pessoas tentando cada vez mais se precaver para não entrar em quadros mais graves, porque elas sabem que isso pode durar um tempo maior, e então mesmo pessoas já começando um quadro mais precoce têm procurado atendimento para poder discutir, para poder procurar saídas que sejam mais adequadas para melhorar a saúde mental e as pessoas se mantenham mais funcionais e mais adaptadas ao que vai acontecer. Mas tem aumentado sim, sabe? Obrigado, Renato. Realmente, acho que talvez mais para frente a gente vai ter dados mais concretos, mas várias pessoas que a gente tem conversado, serviços de saúde, os próprios atendimentos, a gente tem visto sim, um aumento da demanda, né, um agravamento de alguns quadros. Acho que realmente, além de uma questão da saúde física, né, já estamos bem alerta à questão dos cuidados com a nossa saúde mental também. O Renato falou, Pamela, de precaução, de cuidados. Você poderia falar um pouco para a gente, talvez, de estratégias de cuidado, o que as pessoas podem fazer, talvez, enquanto ferramentas, talvez tanto elementos mais simples quanto sugestões, um pouco, que sugestões que a gente, mesmo sabendo da dificuldade de dar sugestões, né, mas o que talvez a gente poderia falar um pouco para as pessoas que estão atentas a um autocuidado com a saúde delas? Saulo, eu acho que é um momento onde a gente tem que estar atento às pequenas coisas, né? Então, hoje a gente iniciou falando sobre isso, é algo que eu gosto de reforçar, a importância da gente manter uma rotina, né? A gente precisa enviar sinais para o nosso corpo, para o nosso cérebro, de que as coisas continuam, a vida não parou, né? Então, desde você manter os seus horários à medida do possível, você se preparar para, então, por exemplo, estudantes, né? Eu acordo, eu vou para a faculdade em tal horário, geralmente eu acordo 1h30 antes, tomo um banho, tomo um café. Hoje eu ainda estava conversando com uma estudante, ela comentou comigo, agora eu estou acordando 10 minutos antes da aula começar, né? Então, assim, não é o adequado. O adequado é que, mesmo dentro de casa, você consiga manter uma rotina. Então, eu vou acordar, eu vou tomar meu banho, eu vou tomar meu café, eu vou me arrumar, por que não, né? Mesmo que seja para ficar em casa, mas muitas aulas a gente está fazendo por vídeo, então eu preciso ficar arrumado, cuidado, bem vestido, mesmo sendo dentro de casa, porque senão a gente começa a se sentir doente, né? Então eu já não estou saindo de casa, eu já não estou tendo contato físico com as pessoas. Então
Se eu não me arrumar, se eu não me cuidar, se eu não me preocupar com a minha autoestima, por exemplo, a sensação de que estou doente vai começar a prevalecer em mim, né? A ideia é que, por mais esforços que a gente tenha que fazer, a gente sabe que muitas pessoas estão dividindo casa com muita gente, então é muito barulho, são muitos fatores que a gente tem distratores nesse momento. Então, eu estou em casa, eu tenho televisão, eu tenho pessoas que vêm falar comigo a todo tempo, mas eu preciso estabelecer regras para mim mesma. Então, agora é a hora de estudar. Quem trabalha tem que, né, tentar manter os seus horários para realizar suas atividades laborais e também se preocupar com os excessos, né? Então, a gente está num momento onde não temos mais o ir e vir, né? Então, antigamente, então, até um tempo atrás, quando estávamos numa situação normal, acabava o horário da aula, eu ia embora. Eu poderia ficar na biblioteca estudando até um determinado horário, né? Eu tinha horário para ir para casa, eu tinha que pegar o ônibus, por exemplo, num determinado horário. Agora não temos mais isso. Então, coisas que podem acontecer, a gente ir para extremos. Ou eu estudar demais, porque eu não tenho, né, nada que vá tirar ali, me tirar daquele foco, eu posso ficar estudando o dia todo, se eu quiser, e nem de menos, né? Então, agora eu vou estudar na cama, daí eu tiro um cochilinho, eu vou para o sofá. Então, é a gente entender que a vida continua mesmo dentro de casa, né? Eu preciso tentar trazer essa vida, essa situação para a normalidade. Eu preciso estabelecer horários. Eu preciso fazer as minhas atividades da forma como eu fazia antes, obviamente, com algumas ressalvas, né? A maioria das coisas online, mas é ter essa consciência de que eu tenho compromissos, tenho obrigações e que isso vai precisar ser cumprido. Existe toda uma parte, muitas vezes, de negociação. Então, muita gente está com criança em casa, irmãos mais novos, pais que não estão trabalhando, e aí é explicar essa necessidade do teu tempo, do teu momento para estudo e também cuidar para ter esse momento do lazer, né? Então, quando estávamos aí na rotina onde poderíamos sair de casa a qualquer momento, todos nós tínhamos os momentos do dia que a gente dedicava para fazer algo que a gente gosta, para cuidar da gente mesmo. Então, isso também não pode se perder, né? Mas, mais do que nunca, a gente precisa ter o senso de organização, né? De cuidado com a gente mesmo, para a gente poder tentar levar esse momento de uma maneira um pouco mais leve, né? Se cuidando e também cuidando das pessoas, né? Eu sempre digo, a gente está em casa, a maioria das pessoas não está sozinha, então a gente também tem que ter uma atenção para quem está conosco. A gente sabe que está difícil para todo mundo, muitas vezes a gente vai se sentir ansioso, com medo, preocupado, mas quem está junto conosco também está sentindo isso, também está vivenciando esses sentimentos. Então, por que não também tirar um tempinho para cuidar dessas pessoas que estão com a gente, né? Então, são pequenas coisas, eu acho que mais do que nunca são essas pequenas atitudes que vão fazer a diferença aí para a gente conseguir ter bons hábitos de estudo, quem trabalha e estuda mais ainda, né, conseguir se organizar para tudo. Você citou uma coisa que eu achei bem importante, Saulo, né, essa questão da sobrecarga, né? Muita gente está se sentindo mais sobrecarregado, tanto no trabalho quanto no estudo. Então, entender que é um momento de adaptação, se permitir também se dar esse tempo, né? Então, algumas pessoas entraram nesse esquema de remoto, online, home office de uma maneira muito rápida. Outras pessoas têm mais dificuldade para isso, e tudo bem. A questão é que a gente precisa se esforçar, mas a gente também não pode se cobrar, né? Não é porque o meu colega tem uma super habilidade com tecnologia, está super conseguindo acompanhar as aulas, que eu tenho que me sentir culpado se eu não estiver conseguindo, né? Eu preciso sim entender que eu não estou conseguindo, que eu estou tendo dificuldade e procurar ajuda, né? Pedir ajuda nesses momentos. Acho que isso é fundamental. Aproveitar esse tempo para se conhecer mesmo, né? Aproveitar esse momento para se auto-perceber. Perfeito. Pamela, perfeito. Muito obrigado pelas sugestões, orientações. Renato, a Pamela falou um pouco de excessos, né? Acho que os riscos dos excessos, e algo que tem aparecido muito, a gente tem conversado sobre o excesso de informação. Notícias, atualizações constantes de número de mortos, informações muitas vezes
equivocadas e contraditórias. Como é que você percebe isso, esse excesso de informação? Isso é um problema? Se você pudesse falar um pouco sobre isso para a gente, por favor. Eu acho que a informação é um elemento bem importante para a gente saber o que fazer, né? Mas com certeza o excesso de informação e o desencontro das informações causa muito mais ansiedade, muito mais sofrimento. Saulo, se me permite, eu queria complementar um pouco o que a Pamela falou. Eu acho que a Pamela colocou muito bem um elemento essencial, que é a rotina. Eu queria salientar alguns outros pontos, se você me permite. Eu acho que para complementar um pouquinho, sono, manter hábito saudável em relação a sono, alimentação, e quem conseguir, o exercício físico. Mas um dos hábitos principais é o sono. A gente sabe que a alimentação, às vezes, enfim, é difícil para todo mundo, e é muito fácil manter uma alimentação mais saudável quando você pode comprar o que você quiser. Quando você tem uma restrição orçamentária agora e você come o que tem, mas mesmo assim tentar comer o mais saudável possível. Os hábitos pouco saudáveis fazem com que a gente entre numa espiral tóxica, né? Então, pode ter certeza, se você está com uma alimentação saudável e 2 dias você sai da alimentação saudável, é bem provável que você entre nela. E aí as coisas pioram. É óbvio que quanto mais jovem, muito mais energia, muito mais reserva você tiver, mais você consegue lidar com o teu corpo recebendo toxinas, mas todo mundo tem uma reserva, e quanto menos toxina você receber, e aí a alimentação é muito importante, lidar com as toxinas através de um sono adequado, eu acho que tudo isso é bastante importante. Então, tentar ter hábitos mais saudáveis. É difícil, as pessoas, acho que cada um está sabendo o estresse que tem. Para algumas pessoas está sendo bastante difícil conviver esse tempo com incerteza, com insegurança financeira e tal. A gente respeita, e eu acho que isso é bem importante, mas tentar manter os hábitos os mais saudáveis possíveis. E uma outra questão, que daí entra isso que você estava comentando, que são os hábitos que a gente já sempre disse que eram hábitos tóxicos, né? Ficar o tempo todo em rede social, ficar o tempo todo no celular, enfim, isso é tóxico, desde a criança que acabou de nascer, o recém-nascido, até o adulto e o idoso. Enfim, o nosso cérebro, ele precisa né, de outros estímulos que não só o estímulo de tela, né? E aí, leitura, enfim, meditar um pouco, enfim, fazer coisas manuais em casa, não ficar o tempo todo com tela, não é só informação, é esse excesso de tela que a gente está tendo agora. É óbvio, a gente fica muito tempo em casa, mas tem outras coisas para fazer em casa também. Então, eu acho que a questão da informação é tanto filtrar a informação e poder se ligar mais a informações que são confiáveis, por exemplo, no nosso caso, a OMS, o Ministério da Saúde, a Prefeitura de Curitiba, que tem uma rede muito boa de informação e confiável. Então, eu acho que se ligar nessas informações, confiar nessas informações, mas não só isso, também restringir um pouquinho. Você está percebendo que está dependente do celular, não consegue ficar sem, e está criando essa angústia para estar todo o tempo ali, para um pouco, tenta ler um livro, ou faz alguma coisa manual, enfim, tentar se desvincular um pouco disso. Gente, é claro, cada um está passando por esse momento de uma forma. Tem pessoas com mais restrições, pessoas com menos restrições. Isso a gente tem que tem que levar bastante em consideração. Renato, obrigado. Pamela, acho que são questões assim que bem importantes para a gente pensar, e nesse fechamento, né, do Renato, como que cada um está lidando, como que está sendo para a gente, para cada um de nós. Acho que essa questão do excesso tem aparecido assim como um elemento de atenção nosso e potencialmente algo de cuidado. Então, um balanceamento de tudo na vida. Acho que a gente está vivendo um momento específico, mas que também tem muito
vínculo com aspectos já anteriores, né? Acho que o excesso de trabalho, falta de cuidados com a saúde física, acho que todas essas informações. Pâmela, para quem é estudante da PUC, né, que tipo de suporte o SEAP tem oferecido? Quais ações que a gente tem feito? Se você pudesse indicar algumas das atividades e quem quer ter mais informação ou quer começar a participar, o que a gente pode oferecer? Uhum. Legal, Saulo. O SEAP não para, não estamos de jeito nenhum, de forma alguma, não diminuímos as nossas atividades. Eu acho que mais do que nunca o SEAP está procurando estar próximo dos estudantes, né? Sempre tivemos esse perfil da proximidade e mais do que nunca a ideia é fazer com que vocês, estudantes, percebam que vocês podem estar em casa, mas não estão sozinhos, né? E podem contar conosco. Então, hoje, o que está acontecendo no SEAP? Falar de uma maneira um pouco resumida, né? E até porque a gente procura fazer coisas bem dinâmicas para estar atendendo aí a necessidade de todo mundo. Nós continuamos com os atendimentos individuais, então fazendo a escuta, o acolhimento, né? Principalmente nos casos voltados para ansiedade, para angústia, para medo excessivo, que são situações que estão aparecendo mais, obviamente, nesse período, então a gente procura fazer esse atendimento individual de forma remota, né, online. E além disso, a gente intensificou algumas ações voltadas para os estudantes, muito direcionadas ao momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem algumas coisas que eu acho importante trazer, até para que os estudantes conheçam e procurem, né, caso sintam necessidade. Uma ação que a gente faz é o espaço de escuta. Então, online, nós temos alguns horários determinados durante a semana, são vários dias e horários diferentes para poder atender aí a todo mundo, né, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, dos estudantes. E esses espaços, eles foram criados para que o estudante seja ouvido. Então, você vai entrar nesse link, você vai ter ali sempre 2 psicólogos à tua disposição. E junto com outros estudantes, a ideia é que você compartilhe como está sendo esse momento, né? Então, como é que você, como o Dr. Renato falou, cada um de nós está vivendo esse momento de uma maneira. Então, como é que está sendo esse momento para você? Quais são as dificuldades que você está encontrando? Quais são os pontos positivos que você está conseguindo ver e tirar de tudo isso? Dúvidas que você tenha. E a ideia é que a gente tenha um número bacana de estudantes participando, não só uma pessoa, porque o objetivo é essa troca, né? A troca de experiência, a troca de boas práticas. Às vezes um colega seu está fazendo alguma coisa que para ele está funcionando, está dando certo, você fica sabendo, vai tentar fazer também. A importância do partilhar, né? Então, às vezes eu tô em casa passando por uma situação e eu acho que é só comigo que está acontecendo. A partir do momento que a gente leva isso para um grupo, a gente percebe que tem mais pessoas naquela situação e a gente vai ajudando uns aos outros. E nós, como psicólogos, estamos sempre ali mediando a situação, ajudando também, dando algumas orientações. Então, esse espaço de escuta é algo que é super importante. Os estudantes gostam, pedem muito, então você que é estudante, né, tá assistindo esse vídeo, participa desses momentos também. Muitas vezes a gente está em casa, tá com alguma angústia, com alguma preocupação, quer falar alguma coisa e não quer conversar com um familiar necessariamente ou com um amigo, pensa, poxa, essa pessoa já tá preocupada também, vou levar mais uma coisa, né? Então, às vezes a gente quer realmente conversar com outras pessoas, ter uma neutralidade ali naquela conversa. Esses espaços são bem interessantes para isso. Além desses espaços de escuta, nós mantemos as oficinas para os estudantes. Então, nós temos oficinas que acontecem nas salas de aula, com temas específicos, e temos as oficinas abertas do SEAP. Então, qualquer estudante pode entrar nos links, e aí daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês como é que vocês acessam tudo isso, né? Mas você vai entrar no link e você vai ter a oportunidade de participar de oficinas, e aí ela não é como um espaço de escuta, ela tem um tema específico, tem um direcionamento e um conteúdo, mas são temas que a gente acredita que são importantes de serem falados nesse momento.
Então, a gente tem uma oficina que fala sobre ansiedade em tempos de pandemia, a gente tem uma oficina sobre resiliência, a gente tem oficina falando sobre estratégias de estudo, que é super importante nesse momento, onde você vai ter dicas práticas, né, de como fazer para estudar melhor, qual a melhor forma de você estudar nesse momento, que não vai ser igual para todo mundo. Então, é uma oficina bem bacana, quem quiser participar, eu acho super interessante. Vamos ter também a oficina de administração do tempo, né, gestão do tempo, então, que eu acho que é uma coisa que não só para os estudantes, mas para todos nós nesse momento, né? É complicado como é que a gente administra o nosso tempo. Muitas pessoas sentem que está faltando tempo, e eu gosto até de comentar, a gente olha nas redes sociais, muitas vezes as pessoas colocando coisas incríveis que estão conseguindo fazer na quarentena, e eu sinto que muitos estudantes estão se sentindo culpados. Poxa, por que eu estou vendo todo mundo conseguindo fazer tanta coisa e eu sinto que para mim não está sobrando tempo? Porque muitos de nós não tivemos redução de atividades, as atividades continuam as mesmas, né? Ou às vezes até mais. Então, trabalhar essa questão toda, né, do tempo, então essa oficina de gestão do tempo é super legal, super importante. Temos a oficina de bem-estar também em tempos de crise. Então, o CEAP está trabalhando constantemente, principalmente de acordo com as demandas que os estudantes estão nos trazendo. Então, Saulo, de acordo com os nossos atendimentos, com as oficinas que a gente já faz, a gente pede feedback, está sempre pedindo ideias para os próprios estudantes do que eles estão querendo nesse momento, né? A ideia é não parar, é continuar trazendo coisas novas para vocês a todo tempo, coisas dinâmicas, para que vocês possam aproveitar tudo isso, né? Então, a gente está... as nossas atividades, todas elas acontecem online, e para quem perder essas atividades por algum motivo, não conseguir acompanhar no horário, a gente também tem essas atividades em outros formatos, né? O material ele fica sempre disponível offline para os estudantes também. E para quem quiser, eu acho super importante acompanhar a gente, né? Então o CEAP ele tá lá, vocês podem acessar no Blackboard a aba de apoio ao estudante, e lá tem o CEAP. Vocês conseguem ter acesso a toda a nossa programação. Toda semana a gente está disponibilizando coisas novas para vocês. Então, a nossa intensificação de atividades está aí, aumentou inclusive, mas é justamente para poder apoiá-los nesse momento tão importante. Perfeito, Pamela, muito obrigado. Eu acho que, igual a Pamela falou, realmente a gente tem se esforçado muito para oferecer um leque bem diverso de atividades, de propostas, de materiais. Acho que o Blackboard é um espaço de contato, ou também através do coordenador de curso, vocês podem falar com eles, eles indicam todas as atividades, as ferramentas que a gente tem desenvolvido. Renato, e para quem ou não é estudante da PUC, ou talvez algum estudante que quer procurar algum serviço externo, o que você indicaria? Assim, alguém que tomou esses cuidados nossos que a gente tem falado, tem acompanhado, mas sente a necessidade de algum outro tipo de suporte, de acompanhamento, serviços públicos, se você pudesse dar alguns indicativos aí de procura de ajuda, como que as pessoas podem, o que elas podem acessar no período de hoje? A rede de atenção, ela continua, né? É claro que a gente está no período de crise e os esforços estão voltados para combater a epidemia. Ela é real, ela existe, ela está aí. E os serviços estão voltados a isso. Mas em relação tanto aos serviços públicos quanto aos privados, né, a atenção clínica ela tem acontecido. Então, procurar e não ficar em casa sofrendo sem buscar ajuda. A gente tem feito consulta por vídeo, por teleconferência, isso o CFM tem autorizado para, tem uma normativa para isso, mas a gente está conseguindo fazer. Então, nós estamos tentando nos adaptar ao atendimento na crise, tanto no serviço público quanto no serviço privado, nos convênios, né? Mas a questão é não sofrer sozinho, né? Tentar sempre dividir isso com alguém. E isso mostra que quem está bem, quem está conseguindo lidar com isso bem,
A ideia não é ficar exigindo do outro que lide também, mas que ajude o outro a lidar tão bem quanto você. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas criticando umas às outras, né? Ah, porque você saiu, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro de casa com aquela pessoa, ninguém sabe o que está... Então, a ideia é que a gente busque as redes, claro, de apoio técnica, isso é importante, mas que nós, enquanto cidadão, eu também possa contribuir para a saúde das pessoas e para o bem-estar das pessoas também. Se eu estou melhor, que eu preste auxílio, que eu ajude, que eu consiga, de alguma forma, aliviar um pouco o sofrimento do outro. E aí a minha responsabilidade vai desde a responsabilidade financeira, de ajudar as pessoas que precisam, até a responsabilidade social e de cuidado psicossocial, enfim. A gente tem algumas instituições, né, o próprio Conselho de Psicologia tem oferecido escuta, né, também. A Associação de Psiquiatria também Paranaense também tem feito isso, tem um link. Então a gente tem alguns canais a partir da sociedade civil organizada. A gente tem o aplicativo da prefeitura que pode ser usado, enfim. A ideia é não ficar sofrendo sozinho. É claro que a gente tinha limitação de acesso já para as pessoas, nem todo mundo tinha acesso na medida que a gente gostaria que tivesse, e isso está aumentado agora, a dificuldade de acesso está maior, porque a gente precisa se preparar mesmo para a pandemia. Mas não sofrer sozinho, né? Eu acho que isso é a principal questão, é tentar dividir isso, e aí junto tentar achar uma saída. E a gente, enquanto cidadão, cada um de nós precisa fazer a sua parte também, de ajudar o máximo possível quem está precisando, não só porque eu sou médico ou porque o outro é, enfim, psicólogo, mas nós precisamos nos ajudar. Eu acho que isso é uma questão importante. E diminuir tanto a nossa autoexigência, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tem uma exigência muito alta em relação a nós, em relação à performance, em relação ainda mais isso que a Pamela colocou, que a gente vê no Facebook pessoas fazendo maravilhas, né? Estudando maravilhas, enfim, vendo todas as séries do Netflix que existem, e a gente sabe que isso não é a realidade. Isso nunca foi a realidade. Né? O Instagram e o Facebook nunca mostraram a realidade e vão continuar a não mostrar. Né? A realidade são pessoas que estão lutando, estão batalhando e estão com tanto esforço quanto você. E quando lá na frente a gente chegar e ver que a gente conseguiu lidar com isso, isso é mérito de cada um de nós que estamos conseguindo, através do nosso esforço, melhorar a nossa situação. E não se cobre tanto, não cobre tanto das outras pessoas, e eu acho que isso é uma questão importante, e procurar ajuda quando sentir que precisa. Não sofrer sozinho. Renato, muito obrigado. Eu acho que essa é a primeira conversa que a gente faz nesses moldes, né? Renato também faz parte, né, do grupo do CEAP, sempre ajuda a gente e realmente acho que a gente quer fazer outros também, né? Acho que as coisas estão mudando muito rápido. Eu acho que talvez mais para frente a gente vai pensar outras estratégias, outros ambientes e outros espaços de conversa. Eu acho que marca um pouco que a gente começa com uma conversa de autocuidado, depois a gente fala um pouco, né, de pedir ajuda, e aí a gente conclui a nossa conversa falando de solidariedade. Eu acho que acho que são mensagens importantes, né? Acho que a gente olhando para a gente, mas a gente também olhando para o outro, sabendo quando a gente tem que pedir ajuda, sabendo quando a gente pode ajudar. Acho que isso é um pouco das mensagens que a gente quer passar para vocês. Queria agradecer muito, Pamela, muito Renato. Acho que nosso tempo está terminando aqui também, mas acho que fica aí a mensagem um pouco da gente gravar outros vídeos e também de outros formatos que a gente possa também contribuir. Pamela, obrigado. Um agradecimento final teu. Obrigada, Saulo. Eu acho que essas conversas são super importantes, são em caráter informativo, educativo. Então, eu acho que é um trabalho muito bacana que está todo mundo fazendo, na intenção mesmo de ajudar e de tornar esse momento, né, que por si só já é complicado, mas deixar tudo isso um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo e com informação adequada, que eu acho que é o principal. Então,
Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, e nós, enquanto SEAP, estamos à disposição de vocês, estudantes, também. Pamela, muito obrigado. Renato, Obrigada. uma mensagem final sua. Tentar ter o máximo de hábitos saudáveis possíveis nesse contexto. Você resumiu bem, solidariedade, ajudar o máximo que a gente puder. Todo mundo com dificuldade, mas se a gente se ajudar, essa carga diminui, e fica em casa. Essa última mensagem é muito importante também, essa última dica, né? Verdade. Fiquem em casa. Gente, muito obrigado e espero que estejam bem, que se sintam bem, né? Cuidem de vocês, cuidem das pessoas próximas de vocês e espero que esse período vai passar, né? E a gente vai sair mais forte dele, acho que a gente vai aprender muito e espero que nosso próximo papo também seja presencial, que a gente se encontre aí em outros momentos. Um forte abraço a todos e todas. PUC Paraná. Realização: SEAP.